But then in the last age, Mas então, na última era, all these mysteries are to be solved and handed out. todos estes mistérios devem ser esclarecidos e explicados, And the seals are to be opened by the Lamb e os selos devem ser abertos pelo Cordeiro and revealed to the church, and then time is no more. e revelados à igreja, e então o tempo não será mais. Bem, How wonderful. quão maravilhoso! Then the book then Então, o livro então is the book of redemption. é um livro de redenção, And then it goes ahead. pois isto prossegue. We bring in later on how the 144,000 is brought in and so forth. E nós traremos mais tarde como os 144 mil são trazidos para dentro, e assim por diante. All right. Correto. That's Jews. Estes são judeus. Now Paul, let's read a little bit. Agora Paulo, vamos ler um pouquinho. I get some of these scriptures and I think we ought to read them. Eu tenho algumas dessas escrituras e eu acho que devemos lê-las. Now let's all of us turn. Paul in Ephesians 1. Agora vamos todos voltar. Paulo em Efésios 1. Many of them I see are writing, got their books and writing the scriptures down, marking them in their Bible. Vejo que muitos estão escrevendo, têm tomado seus livros e estão anotando as escrituras, marcando-as em suas Bíblias, For a change. para uma oportunidade. So that's fine. I like for you to do that and then go home and study it. Assim está bem. Eu gosto que vocês façam isto. E então vão para casa e estudem. See? Bem, And if you study it yourself, then you'll understand it better. e se você mesmo estudar isto, então você entenderá melhor. See? Bem, Just study it and ask God to help you to understand. simplesmente estude e peça a Deus para te ajudar a compreender. Now let's read a scripture got written down here. Agora, vamos ler uma escritura que eu tenho anotado aqui. Ephesians 1:13 Efésios 1, 13 and 14. e 14. Now, Agora, in whom we also trusted, em quem também vós estáis, after that ye heard the word of truth, depois que ouvistes a palavra da verdade and the gospel of your salvation, e o evangelho da vossa salvação, in whom after that you believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, which is the earnest of our inheritance o qual é o penhor da nossa herança, until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. See? Vem, Now, while we got the scriptures open, agora, enquanto nós temos as escrituras abertas, let us see the Holy Spirit here itself is a seal. vejam o Espírito Santo aqui, ele mesmo, é um selo. The Holy Spirit is a seal. O Espírito Santo é um selo, And a seal signifies e um selo significa what? o quê? A finished work. Uma obra consumada. The Holy Spirit being a seal to the individual. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. And to that individual, when he receives the Holy Spirit, E para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, then his time of groaning is over. então seu tempo de gemer termina. See? Because it is a finished work. Veja, porque é uma obra consumada. Like I used to work for the railroad company, Como eu costumava trabalhar para a companhia férrea, and we'd load boxcars with cans and different things from the canning factory. e carregávamos o vagão para transporte de carga com latas e diferentes coisas de uma fábrica enlatadora. But then before that car could be sealed, the inspector come around. Mas então, antes que o vagão fosse lacrado, o inspetor vinha ali.
to see if that car was properly loaded. para ver se aquele vagão estava carregado de modo apropriado. If not, the first time it ran together with something and scatter the stuff and break it, and the railroad company was responsible. Senão, a primeira vez que aquilo batesse um no outro, ou algo, aquilo esparramaria as coisas e quebraria, e a companhia férrea seria responsável. And that inspector would test everything to see if it was properly in place. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava no lugar apropriado. If it wasn't, he condemned the car. Se não estivesse, ele condenava o vagão. Then we had to do it all over again until the inspector was satisfied. Então nós tínhamos que fazer tudo novamente, até que o inspetor ficasse satisfeito. Then when the inspector is satisfied, he shuts the door, the inspector shuts the door. Logo, quando o inspetor estava satisfeito, ele fechava a porta. O inspetor fechava a porta. And the inspector places a seal upon it, O inspetor colocava um selo sobre ela. and then no one can break this seal E então, ninguém podia violar aquele selo until it reaches its destination. até que chegasse ao seu destino. That's what the Holy Spirit's been doing. Isto é o que o Espírito Santo tem feito. Okay? Vem, He goes and he inspects. ele vai e ele inspeciona. That's the reason you can't have these things and you say, I spoke in tongues, I shouted, and I danced the Spirit. That don't have nothing to do with it. É por isso que você não pode ter essas coisas e você diz, eu falei em línguas, eu gritei e dancei no Espírito. Aquilo não tem nada a ver com isso. See? Vem, The Holy Spirit inspects that person o Espírito Santo inspeciona aquela pessoa, until he's thoroughly satisfied até que ele esteja completamente satisfeito. and knows that they are, E saiba que eles são, then they are sealed então, elas são seladas unto their eternal destination. para o seu destino eterno. There's nothing can ever break that seal. Nada existe que possa violar aquele selo. The Bible, A Bíblia. you put your scripture, Ephesians 4:30, Você está anotando sua escritura? Efésios 4:30 said, diz: grieve not the Holy Spirit of God, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, whereby ye are sealed until the day of your redemption. no qual estáis selados para o dia da redenção. Hold that word redemption. Retenha essa palavra, redenção. See? Veja, Until the day that the book of redemption has been revealed and the Redeemer comes to claim his possession. até o dia que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para reclamar sua possessão. Nothing can do it. Nada pode fazê-lo. See? Vem, Don't grieve it. não entristeça-o. Stay, do things that pleases God. Permaneça, faça as coisas que agradam a Deus, For the book is sealed. pois o livro está selado. Now, and you are sealed. Agora, e você está selado. The Holy Spirit itself is the seal. O Espírito Santo, ele mesmo, é o selo. Seal signifies, these are words I got from the dictionary. Selo significa... Agora, estas são as palavras que eu tirei do dicionário. Seal signifies a finished work. Selo significa uma obra consumada. And when the seventh seal is broken, E quando o sétimo selo é rompido, the mystery of God that's sealed in these mysterious seals is finished. o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. Until the day that seal is broken, then it's revealed what's on the inside of it. Até o dia que aquele selo é rompido, então é revelado o que está do lado de dentro dele. If the man's wondering what's in that boxcar, he said he's supposed to be. Se um homem estiver querendo saber o que está naquele vagão, diz, está suposto a ter Such and such. isso e aquilo outro.
They're supposed to be. Está suposto a ser. He's presuming. Ele está presumindo. But when the seal is broken and the door is open, Porém, quando o selo é rompido e a porta é aberta, we see into it then and see exactly what's in there. nós vemos exatamente o que está lá dentro. You see it? Vocês veem isso? And that'll only be done at the end time. E isso somente será feito no tempo final. Another thing a seal signifies is ownership. Uma outra coisa que um selo significa é uma posse. See, the seal has a mark on it. Vejam, o selo tem uma marca nele. Shows ownership. Mostra posse. When you are bought by the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não pertence mais ao mundo ou às coisas do mundo. You are owned by God. Você pertence a Deus. Another thing is, Uma outra coisa é, a seal is a security. um selo é uma segurança. Seal means you are secured. Selo significa que você está seguro. You don't believe in eternal security, I don't know. Agora você não crê em segurança eterna. Eu não sei. But a seal signifies security to its destination. Veja, mas agora um selo significa segurança para o seu destino. Woe unto that God that would try to break that seal. Ai daquele que tentar violar aquele selo. And the Holy Spirit seal cannot be broken. E o selo do Espírito Santo não pode ser violado. You know, I've heard me say that people say, the devil made me do this. No, no. Vocês têm ouvido dizer que as pessoas dizem, o diabo me fez fazer isso? Não, não. The devil didn't do it, you just wasn't sealed in. O diabo não faz isso, você não estava selado dentro. Because when you're sealed in, he's sealed out. Porque quando você está selado dentro, ele está selado fora. Sim, vem. Now, you went out to him. Agora, você saiu ao encontro dele. He couldn't get into you because the only way to get into you is come through the same process that you have. Ele não podia entrar até você, porque a única maneira pela qual ele poderia entrar até você seria através do mesmo processo que você passou. He'd have to be saved, sanctified, and filled with the Holy Ghost. Ele teria que ser salvo, santificado e cheio com o Espírito Santo. Then he'd be your brother. Então ele seria seu irmão. So see, so he didn't do it. Então veja você, então ele não pode fazê-lo. No. Não. You just went to the borderline and come back Você simplesmente foi até a fronteira e voltou, lusting for the things of the world. desejando as coisas do mundo. You never went all the way over into Canaan, you see. Você nunca foi todo o caminho até Canaã. Veja você, Cross Jordan, the death to self. através do Jordão, que é fazer a morrer a si mesmo. Bem? Now, notice. Agora, observe. Now this book is sealed, Agora, este livro está selado and you are sealed e vocês estão selados with the book until the day of redemption. com o livro até o dia da redenção. Again in Romans 8:22 and 23. Novamente em Romanos 8, 22 e 23. Let's get that. Vamos tomar isto. And we'll give this background, and I think we'll understand it a little better. E nós teremos esta base, e eu acho que nós entenderemos um pouco melhor If each person reads it for themselves. se cada pessoa ler isto por si mesma. Giving you a few scriptures here so we can look upon them. Estou dando a vocês algumas escrituras aqui, de tal forma que possamos olhar sobre elas. And while the hour is still young. Enquanto ainda é tempo. Now, agora, Romans 8:22. Romanos 8, 22. To begin. Para começar. For we know that the whole creation. Porque sabemos que toda a criação Groaneth. Geme.
and travaileth in pain together until now. E está juntamente com dores de parto até agora. And not only they, but ourselves E não só ela, mas nós mesmos, also, which have the first fruits of the Spirit. que temos as primícias do Espírito. Even we ourselves groan within ourselves, Também gememos em nós mesmos, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh my. Oh, que coisa, oh, que coisa. Don't that make us old folks feel good? Não faz isto a nós, pessoas idosas, nos sentir bem? Don't it make us all feel good? Devia nos fazer sentir bem. Waiting for this hour. Esperando por esta hora. We understand this will take place at the first resurrection. Nós entendemos que isto acontecerá na primeira ressurreição. See, Vem, nature is groaning. a natureza está gemendo. We are groaning. Nós estamos gemendo. Everything is groaning Tudo está gemendo. because we realize there's something not right. Porque entendemos que alguma coisa não está correta. And the only way you can groan and wait for it E a única maneira pela qual você pode gemer e esperar por isto is because there has been new life coming here that speaks of a new world. é porque ali tem uma nova vida entrando aqui que fala de um novo mundo. Like the wife, Como a minha esposa. here not long ago we went over here at the supermarket Aqui há não muito tempo atrás fomos ao supermercado. and I said we found a strange thing a lady had on a dress. E eu disse, nós encontramos uma coisa estranha, uma senhora vestida. It was so strange. E isto era muito estranho. See? Vem, Nearly all of them don't wear dresses, you see. elas estão, quase que nenhuma delas usa vestidos, vejam vocês. And somehow they're forgetful to go out without them. E de alguma forma, elas são esquecidas. Elas saem sem eles. So then we, Assim então they're willfully forgetful. elas são esquecidas propositalmente. And so then, Meade said to me, she said, Bill, Isso então, Meda me disse. Ela disse, Bill, why is that? por que isto? She said, Ela disse, oh, I said, eu disse, it's just the spirit of the nation. é simplesmente o espírito da nação. And I said, when you go to Germany, E eu disse, quando você vai à Alemanha, they have a certain spirit. eles têm um certo espírito. Go to Finland, Vai à Finlândia, they have a national spirit. eles têm um espírito nacional. You come to America, Você vem à América, we have a national spirit. nós temos um espírito nacional. Our national spirit is frolic. Nosso espírito nacional é brincadeira. Vem, Jokes. piadas. You know why? Você sabe por quê? We were founded upon the doctrine of the apostles. Nós fomos fundados sob a doutrina dos apóstolos. We were founding upon the leadership of great men like Washington, Lincoln. Nós fomos estabelecidos sob a liderança de grandes homens, como Washington, Lincoln. But we have moved off of that foundation. Mas nós descemos desse fundamento. And we know that we've got it coming. E nós sabemos que conseguimos isso. We know that atomic bombs got our name wrote on it. Nós sabemos que aquela bomba atômica tem nosso nome escrito nela. We know that slavery lays ahead of us. Sabemos que a escravidão está pela frente. Don't need to fool yourself. Não precisamos enganar a nós mesmos. It reminds me, like some of these comedians going down Isso me lembra algum desses comediantes and telling these jokes and carrying on. And
contando piadas e com comportamentos duvidosos, women carrying on the way they do and man together. e mulheres de modos repreensíveis, como elas fazem, e homens juntos. It just reminds me of a little boy going through the graveyard whistling. Isso me faz recordar do garotinho que atravessava o cemitério assoviando, Trying to make himself believe he's not scared. tentando fazer a si mesmo crer que não estava com medo. Sure he's scared. Certamente ele está com medo. See? Vem? He ain't fooling nobody. Não está enganando a ninguém. That's why it's whistling. É por isso que ele está assobiando. Vem? He's trying to say he's not scared, but he is. Ele está tratando de dizer que não está com medo, mas ele está. That's what's the matter today. Esse é que é o problema hoje. But oh, what a blessed hope Mas, oh, que bendita esperança for the believer para o crente that's lifting up hands for redemption is drawing nigh. que está com as mãos levantadas, pois a redenção se aproxima. When he sees these things appearing, À medida que ele vê estas coisas acontecendo, it's a great time for the believer. é um grande tempo para o crente. Now, these things Agora, estas coisas, that the groaning in our bodies, esse gemido em nossos corpos, did you ever notice a tree? vocês já perceberam uma árvore? How it struggles for life. Como uma árvore luta pela vida, It wants to live. ela quer viver. And you notice an animal, E vocês observem um animal, how in death, how it struggles. na morte, como ele luta. You notice a human being. E observem o ser humano. Everything, nature is groaning. Tudo, a natureza está gemendo. We in ourselves are groaning. Nós, em nós mesmos estamos gemendo. See? Vem? We know there's something wrong. Nós sabemos que há algo errado. We see from these verses that something has been lost, Nós vemos nestes versos que alguma coisa tem sido perdida, both to man and earth. tanto para o homem como para a terra. Creation of all type A criação de toda a espécie has lost something, tem perdido alguma coisa, for we see from this inspired word pois nós vemos por esta palavra inspirada that it's groaning for some reason. que ela está gemendo por alguma razão. You don't groan unless there's a reason for it. Você não geme a menos que haja uma razão para isto. As I spoke of the ink, it's a reason. Como eu falei sobre a tinta, isso tem uma razão. That's why it's praying for the sick. Essa é a maneira na oração pelo enfermo, Until you can find the cause. até que você possa encontrar a causa. I know the cure, Eu conheço o remédio, but I got to find the cause. mas eu tenho que encontrar a causa. That's why the visions are so needed and prominent. Esse é o motivo pela qual as visões são tão necessárias e proeminentes. It reveals the secret of the heart. Elas revelam o segredo do coração. Tells the person where you made your mistake and what to do. Dizem onde a pessoa cometeu seu engano e o que fazer. See? Vem, No matter how much medicine you take, não importa o quanto remédio vocês tomem, or how much oil you pour on their head to howl out anyone to scream over you, quanto azeite vocês derramem sobre suas cabeças, ou quão alto alguém grite sobre você, if there is something wrong, se houver alguma coisa errada, he'll lay right there. ele continuará exatamente lá. I said he, that's Satan. Eu digo, esse é Satanás. See, today, as advanced we are in medicine, Vejam hoje, tão avançados como estamos na medicina, we still don't know nothing about these things. nós ainda não sabemos nada sobre estas coisas. You say he's got cancer. Você diz, ele tem câncer. Well, that ain't nothing. That just names what it is. Bem, isso não é nada. Isso é apenas o nome do que isso é.
That name's the medical name, cancer. Esses nomes que a medicina chama câncer, That don't have anything to do with what it is. isso não tem nada a ver com o que isso é. That's the name that we call it. Esse é o nome pelo qual nós o chamamos. We just call it the name cancer. Nós simplesmente chamamos pelo nome câncer. But really what it is, break it down, it's a devil. Mas, na realidade, o que ele é, analise-o, é um diabo. Now, we say sin. Agora, nós dizemos pecado. We just call it sin. Nós o chamamos pecado. Break it down. Analise-o. What is sin? O que é pecado? A lot of people say drinking, committing adultery. No, no, that's the attributes of sin. Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não, não. Esses são atributos do pecado. See, Bem, that's what sin causes. isso é o que o pecado causa. See? Vejam, But real sin is unbelief. mas na realidade pecado é incredulidade. That's where it's named and called out. Assim o pecado é chamado e dado a conhecer. If you are a believer, you don't do those things. Se você é um crente, você não faz estas coisas. But no matter how holy you try to make yourself, Mas não importa quão santo você tente fazer a si mesmo and how religious you try to be, e quão religioso você tente ser, if you do those things, you're an unbeliever. se você faz estas coisas, você é um incrédulo. That's scripture. Isto é escriturístico. Now, something's lost, Agora, algo foi perdido and it's groaning. e está gemendo, It's trying to get back, está tentando voltar, to be back to its original condition. estar de volta à sua condição original. Would you imagine someone falling from the earth Imagine você, alguém caindo terra abaixo, down into a deep pit dentro de um profundo abismo, somewhere, em algum lugar, and was struggling, climbing, pulling? e lutando, cavando, puxando. They must, by some means, get out of this pit. Eles devem, por algum meio, sair do abismo. They're not in the original state, and frantically they're screaming. Eles não estão em seu estado original e freneticamente estão gritando. They're clawing the walls, making a noise, they're doing some way. Eles estão arranhando as paredes, fazendo um barulho ou fazendo algo de algum modo. They're groaning because they want to get back to their original state. Eles estão gemendo, porque eles querem voltar ao seu estado original. That's why a person is struck with disease, Como quando uma pessoa é atingida com enfermidade, aches and pain. dores e sofrimentos. One time they wasn't that way, but they're groaning. Why? Uma vez elas não estavam daquela maneira, mas elas estão gemendo. Por quê? They're not right. Elas não estão bem. There's something wrong. Há algo errado. And they're groaning and trying to get back to where they was when they had health. E elas estão gemendo, tentando voltar para onde elas estavam quando elas tinham saúde. And when nature and peoples, E quando a natureza e pessoas, as the Bible said, are groaning, como a Bíblia diz, estão gemendo, it shows there's something that they're not in their ought to be condition. isto mostra que elas não estão na condição em que deviam estar. They have fallen from somewhere. Elas têm caído de algum lugar. Now we don't need anybody to interpret that for us, see? Agora, nós não necessitamos que ninguém interprete isso para nós, vem? For of course we know it was eternal life they had fallen from. Naturalmente, nós sabemos que foi da vida eterna que eles caíram. And they lost their claims on eternal life by the fall of Adam and Eve.
Eles perderam seus direitos sobre a vida eterna através da queda de Adão e Eva, who fell from eternal life to death que caíram da vida eterna para a morte in the Garden of Eden and brought all nature under them to death. no jardim do Éden e trouxeram toda a natureza sob eles para a morte. A tree never died before Adam. Uma árvore nunca morreu antes de Adão. An animal wouldn't die before Adam. Um animal não morria antes de Adão. And there's only one thing that cannot die, and that's God. E só existe uma coisa que não pode morrer, e essa é Deus, Because He's eternal. porque Ele é eterno. And that's the only way we can ever keep from dying. We have to have eternal life in us. E esta é a única forma pela qual podemos continuar sem morrer. Nós temos que ter a vida eterna em nós, To be sons and daughters of God. para sermos filhos e filhas de Deus. But when we died, as I said in the message this morning, Mas quando morremos, como eu disse na mensagem esta manhã, to sin, we sold out our birthrights and crossed this chasm. em pecado, nós vendemos nossa primogenitura e passamos para o outro lado do abismo. Now, we're beyond the reach of God on this other side of the chasm. Agora, nós estamos além do alcance de Deus, deste outro lado do abismo. Now, of course, when Adam fell to death, he brought death upon all creation. Agora, é claro que quando Adão caiu para a morte, ele trouxe a morte sobre toda a criação. Now, he was given free moral agency. Agora, foi dado a ele livre e arbítrio. It was given to them just as we, so to make a choice. Isto foi dado a eles exatamente como a nós, assim para fazer uma escolha. Now, Adam and Eve, in the beginning, there was a tree of right and wrong before them. Agora, Adão e Eva no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. And that same tree sets before each and every one of us. E aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. See, God isn't doing for Adam or for Eve. Vejam, Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. You say, well, it's their fault. Você diz, bem, a culpa é deles. No, not now it isn't. Não, não é. It's your fault. É culpa sua. You can't place it on Adam now. Você não pode colocá-la em Adão agora. You got to place it on yourself. Você tem que colocá-la sobre si mesmo. Because right and wrong is set before you. Porque o certo e o errado estão colocados diante de você. We're on the same basis as Adam and Eve. Nós estamos nas mesmas bases que estavam Adão e Eva. But, you see, when we are redeemed, Mas vejam vocês, quando nós somos redimidos, we no more want our own choice, nós não queremos mais nossa própria escolha, but we want His choice. mas queremos a escolha dele. See? Vem, See? vem. Now, Adam and Eve wanted their own choice. Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. They wanted to find out what it was to have wisdom. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria. So, they probed into it. Então, eles fizeram a prova. And it caused death. E isso causou morte. Now, when a man's been redeemed, he don't care anymore for scholarship. Agora, quando um homem é redimido, ele não se importa mais por conhecimentos. He don't care for any more the things of the world. Ele não se preocupa mais com as coisas do mundo, The wisdom of the world. a sabedoria do mundo. He don't want no choice at all. Ele não quer nenhuma escolha de modo algum. Christ has been his choice. Cristo tem sido sua escolha. And that's all of it. E isso é tudo. He's redeemed. Ele está redimido. He just no more wants to lead himself. Ele simplesmente não deseja mais liderar a si mesmo. He don't want nobody to talk him into where to go and what to do. Ele não quer que alguém fale com ele para onde ir e o que fazer.
He just waits and finds out the choice of his Maker. Ele apenas espera e encontra a escolha de seu Criador. See? Vem? Then he goes in the name of his Maker when the Maker tells him to go. E em seguida ele vai em nome de seu Criador quando o Criador diz a ele para ir. But man seeking wisdom wants to find, Porém, o homem procurando sabedoria quer descobrir. well, this parish is pretty good, but they pay me more over yonder, so I'll go over there. Bem, esta paróquia é muito boa, porém ali vão me pagar mais. Então eu vou para lá. See? Bem, The wisdom. vejam, sabedoria. Now, when Adam sinned by heeding his wife's reasoning, Agora, quando Adão pecou por atender ao raciocínio de sua esposa, instead of holding to God's Word, ao invés de manter a palavra de Deus, that's what made Adam sin. isto foi o que fez Adão pecar. His wife reasoned with Satan and produced a product to Adam, and Sua esposa raciocinou com Satanás e em seguida ofereceu o produto para Adão. Adam turned loose the Word and sold out. E Adão soltou a palavra e se vendeu. He lost also his inheritance Ele perdeu também sua herança. when he lost his fellowship and right to life. Quando perdeu sua comunhão e direito à vida. Remember, Recordem, the day you eat thereof, that day you die. no dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. And when he lost his life, E quando ele perdeu sua vida, he also lost his inheritance in life, ele perdeu também sua herança na vida. because he had completely supreme control of the earth. Porque ele tinha o controle supremo da terra. He was a God of the earth. Ele era um Deus da terra. God's the God of the universe, everywhere. Deus é o Deus do universo, em toda parte. But his son had this earth under his own control. Porém, seu filho teve essa terra sob seu próprio controle. He could speak, he could name, he could say, he could stop nature, he could do anything he wanted to. Ele podia falar, podia dar nome, podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. See? Vem? But when he did that, Porém, quando ele fez aquilo, he lost his inheritance. ele perdeu sua herança. Now, Adam could say, let this mountain here be moved over there, and it would do it. Agora Adão podia dizer: montanha, mova-te daqui para ali. Isto seria feito. Adam could say, let this tree here be plucked up and planted over here, it would do it. Adão podia dizer: esta árvore aqui seja arrancada e seja plantada aqui. Isto seria feito. See? Vem? For he had complete supreme control as a minor God. Pois ele tinha completo supremo controle, como um Deus menor, Under God our Father. sobre Deus, nosso Pai. Because he was the Son of God. Porque ele era um filho de Deus. Now, couldn't we stop here just a minute and get our real sermon? Agora, não poderíamos parar apenas um minuto e tomar nosso verdadeiro sermão aqui? See? Vem? Oh, then if the blood has cleansed it back, what about now? Oh, então se o sangue tem purificado isto de volta, e então? See? Vem? Look what that Son of God, the second Adam, did. Olhem o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. Vem? And said, the works that I do shall you also. E disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. See? Vem? Adam lost his inheritance, Adão perdeu sua herança, the earth. a terra. Now, Agora, it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. He sold his faith in God Ele vendeu sua fé em Deus to Satan's reasoning. pelo raciocínio de Satanás. Therefore, his eternal life Por esta razão, sua vida eterna is right to the tree of life,
Seu direito à árvore da vida, his right to the earth seu direito à terra, belonged to him, pertencia a ele. and he forfeited every bit to the hands of Satan. E ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. He passed it from his hand to Satan. E ele passou isto de suas mãos para as mãos de Satanás. Therefore, now it returned and has been polluted, Por esta razão, agora, isto retornou e tem sido contaminado. and the seed of Adam E a semente de Adão has destroyed tem destruído the inheritance that Adam should have had. a herança que Adão teria tido, That's the earth. que é a terra. That's right. Correto? See? Vejam, The seed of Adam. a semente de Adão. I stopped the other day down Tucson where I live. Eu parei outro dia em Tucson, onde eu moro. And I was talking to someone up on top of the mountain looking down. Eu estava falando com alguém em cima, no alto da montanha, olhando para baixo. I said, what do you think that 300 years ago, Eu disse, o que você acha? Há 300 anos atrás, the old Pappy Go come down through there on his Travis with his squaw and children sitting on the back, o velho papago desceu por ali sobre sua carroça, com sua mulher e crianças assentadas atrás. rode out there somewhere and lived peacefully. Passearam ali em algum lugar e viveram tranquilamente. There was no adultery, Não havia nenhum adultério, no whiskey, nenhum whisky, no gambling, nenhum jogo, no nothing among them. They lived clean. nem nada entre eles. Eles viviam limpos. And the coyote come down the wash each night through Tucson here. E o coiote descia o riacho cada noite através de Tucson aqui, Howling, uivando, and the mesquite and cactus bloomed around on the banks. e as alfarrobeiras e cactos floriam nos barrancos ao redor. And Jehovah looked upon it and must have smiled. E Jeová olhava sobre isso e por certo sorria. But the white man Mas o homem branco come that way. veio naquele caminho. And what has he done? E o que ele fez? He's dug up the cactus. Ele arrancou os cactos, He has polluted the country ele poluiu a área with beer cans and whiskey bottles. com suas latas de cerveja e garrafas de whisky. He's ruined the morals of the nation. Ele tem arruinado a moral da nação. The only way he could whip the Indian was kill out his food, the buffalo. A única maneira pela qual ele podia vencer os índios era acabando com a alimentação deles, o búfalo. When I was reading at Tombstone the other day in the museum Quando eu estava lendo outro dia no Museu de Tombstone, and saw the pictures of Geronimo, vi as fotografias de Jerônimo, and many of you might think that Geronimo was a renegade. e muitos de vocês podem pensar que Jerônimo foi um renegado. To me, he was a genuine American. Para mim, ele foi um genuíno americano. He was only fighting for that which was right, that God had given him a land and a nation and a place to live. Ele estava somente lutando por aquilo que era um direito que Deus havia dado para ele, uma terra, uma nação e um lugar para viver. I don't blame him. Eu não o acuso. And when those white soldiers come in there E quando aqueles soldados brancos vieram ali and by force e pela força were taking over the land and killing them out like a bunch of flies, tomaram a terra e os mataram como se fossem um punhado de moscas. and there was the original picture of Geronimo's medical headquarters or his hospital. E havia uma fotografia original da sede médica de Jerônimo, ou seu hospital. It was 2 or 3 blankets over a piece of mesquite. Eram 2 ou 3 cobertores sobre um pedaço de uma alfarrobeira. Them wounded, real, genuine Americans
Indians fighting for their God-given rights. Aqueles feridos americanos genuínos, reais, índios lutando pelos seus direitos concedidos por Deus. And there's Geronimo with a baby of his own on the hips, standing there looking upon his own warriors. E ali Jerônimo com um bebê em seu braço, sobre o quadril, ali olhando sobre seus próprios guerreiros, Bleeding, dying, with no penicillin or nothing, no way to help them. sangrando, morrendo, sem nenhuma penicilina ou nada, nenhum meio para ajudá-los. Genuine, God-given Americans. Genuínos americanos dados por Deus. Then call him a renegade, I call him a gentleman. Então o chamam de um renegado, eu o chamo de um cavaleiro. Cochise would have never surrendered. Cochise jamais teria se rendido. He was an old man. Ele era um homem idoso. But the American army, them all dressed in there, and they went out there and would kill the buffalo. Mas o exército americano, todos eles vestidos ali, e eles iam lá e matavam os búfalos. They run excursions out, and Sharp invented the buffalo rifle, and they went out there and say, "Oh, I had a good day today." Eles iam em excursões e Sharp inventou o rifle para búfalo. E eles iam lá e diziam, eu tive um bom dia hoje. Shooting off the side of a boxcar or a passenger car. Atirando do lado de um vagão ou de um carro de passageiros. So I killed 40 today. 40 buffaloes, which would have kept the whole tribe of Indians 2 years or more. Diziam, eu matei 40 hoje, 40 búfalos, os quais teriam sustentado toda a tribo de índios por 2 ou mais anos. What did they do with them? O que eles faziam com eles? Let them lay on the desert. O deixavam caídos no deserto. The overcarrying bloated the lands and stunk the lands. O odor de carniça cobria a região e fedia por todas as partes. The coyotes eat. Os coiotes comiam. When the Indian killed the buffalo, there was a religious ceremony. Quando os índios matavam o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. He took his hoofs, saved them to make pans. Eles pegavam seus cascos para fazer vasilhas. His meat, they eat even to the meat on the intro. Eles comiam a carne dele até a carne das vísceras. They'd taken all of his meat and hung it up and dried it. Eles tiravam toda a sua carne e a penduravam e a secavam. His hide was dried and they made clothing and tents. Seu couro era seco e faziam roupas e tendas. There wasn't nothing. Ali não existia nada. But when the white man come in, Mas quando entrou o homem branco, the renegade is the white man. o renegado é o homem branco. He's a rascal. Ele é vil. And he come in and killed all those buffaloes Ele veio e matou aqueles búfalos to starve those Indians out. e deixou aqueles índios morrerem de fome. Any a genuine man would fight for his God-given rights. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. It's a stain on the American flag what they did to the American Indian. O que eles fizeram com os índios americanos é uma nódoa na bandeira americana. After all, it belonged to him. Além do mais, isso pertencia a eles. What would you think if Japan or some Russia would come in and say, "Get out of here, get back out here"? O que você pensaria do Japão ou algum se a Rússia entrasse e dissesse, saiam daqui, ponham-se fora daqui, And do us and our children the way we did those Indians. e fizessem a nós e a nossos filhos conforme fizeram aqueles índios. But remember, Mas lembrem-se we sowed, and now we're going to reap. que nós plantamos e agora nós vamos colher. That's the law of God, Esta é a lei de Deus. you know. Vocês sabem, There's a planting time and then a harvest time. há um tempo de plantar e há um tempo de colher. I think that it's too bad. Eu penso que isto é muito ruim. Yes, sir. Sim, Senhor. Now, what happened? Agora, o que aconteceu? The polluted seed of Adam A semente contaminada de Adão has polluted and absolutely destroyed the land.
tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Do you know the Bible says that? Vocês sabem o que diz a Bíblia? And because that he has did this, the polluted seed of Adam, God will destroy them. E porque ele fez isso, a semente contaminada de Adão, Deus irá destruí-la. You want to read that? Vocês querem ler isto? Let's see, I got it wrote down here. Vamos ver. Eu tenho isto anotado aqui. Turn to Revelations 11th chapter and we'll find out. Passemos para Apocalipse capítulo 11 e descobriremos. Get over in Revelations 11th chapter and we'll see what God said about them who's destroying the earth. Vamos a Apocalipse capítulo 11 e nós veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. 11th chapter, and let's take the 18th verse. O capítulo 11 e vamos tomar o versículo 18. I believe it is. 11:18. Eu creio que é 11, 18. Here we are. Aqui estamos. And the nations were angry, E iraram-se as nações, and thy wrath is come. e veio a tua ira. Now what's God's wrath? Agora, observem a ira de Deus. And the time of the dead that they should be judged, E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, and to the saints, e aos santos, and to them that fear thy name, e os que temem ao teu nome, both small and great, a pequenos e a grandes, and should destroy them which destroy the earth. e o tempo de destruíres os que destroem a terra. What they go to do? Reap what they sow. O que eles vão fazer? Colher o que eles plantaram. Sure. Claro, When you see sin running in the streets, quando você vê o pecado correndo nas ruas, how many on this Sunday night, how many adulteries will be committed in this city tonight? quantos, neste domingo à noite, quantos adultérios serão cometidos nesta cidade nesta noite? How many women will break their marriage vow in this little hole in the ground here called Jeffersonville? Quantas mulheres violarão seus votos matrimoniais neste pequeno oco da terra, aqui, chamado Jeffersonville? How many abortion cases you think are recorded in Chicago in 30 days? Quantos casos de aborto vocês acham que são registrados em Chicago em 30 dias? In between 25 and 30,000. São entre 25 e 30 mil por mês, Besides the ones that's not turned in. sem contar os que não são registrados. How much whiskey is drank in the city of Chicago? Quanto uísque é bebido na cidade de Chicago? What do you think happens in Los Angeles in one night? O que vocês acham que acontece em Los Angeles numa noite? How many times has the Lord's name been taken in vain in the city of Jeffersonville today? Quantas vezes o nome do Senhor tem sido tomado em vão na cidade de Jeffersonville hoje? Is it better now? Está melhor agora? Or was it better when George Rogers Clark came down the raft? Ou estava melhor quando George Rogers Clark desceu sobre uma balsa? You see, we have absolutely polluted the earth with our filth. Vejam vocês, nós temos absolutamente contaminado a terra com a nossa depravação. And God will destroy those that destroys the world. E Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. God said so. Deus disse assim. I always thought there's something down in me like get up in the mountains and look the way God fixed it. Eu sempre pensei que havia algo dentro de mim que me fazia gostar de subir às montanhas e olhar a maneira que Deus estabeleceu isto. I hate Florida, Eu odeio a Flórida, where they got them artificial palm trees. onde eles têm aquelas palmeiras artificiais. Oh my. E, oh, que coisa. I'd rather see the crocodile switching his tail back in the wilderness
than to see all that they're put on and stuff that they do in Hollywood. Eu preferiria ver um crocodilo batendo seu rabo nas costas, no deserto, do que ver toda aquela representação e coisas que eles fazem em Hollywood. And all that glamour, bunch of drunks. E toda aquela fascinação ali, e um punhado de bêbados. And, oh my. Oh, que coisa. I just think someday. Eu apenas penso, algum dia. Someday, yeah. Algum dia, sim. But remember, porém lembrem-se, the Bible has told us in Matthew, the 5th chapter, that the meek shall inherit the earth. Que a Bíblia nos tem dito em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Amen. That's right. Está correto. The meek and humble will inherit the earth. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus said, blessed are the meek. Jesus disse, bem-aventurados são os mansos. The simple ones. They just don't try to be some great big something. Aqueles que realmente não tentam ser alguma grande coisa. They shall inherit the earth. Eles herdarão a terra. Jesus said so. Jesus disse que sim. Yes. Sim. Now they polluted it, and God will destroy them. Agora, eles a contaminaram, e Deus irá destruí-los. But the meek will inherit the earth. Mas os mansos herdarão a terra, after it's been purified. Depois que ela for purificada. Now. Agora. Oh my. Oh, que coisa. Now the forfeited title deed. Agora, o título de propriedade perdido is now in the hands of the original owner. Está agora nas mãos do proprietário original. Almighty God. Deus Todo-Poderoso. Amen. The title deed. O documento de propriedade. To the earth and to eternal life. Da terra e da vida eterna. When Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. Quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás então não puderam tomá-lo. So it went back to its original owner, God Himself. Por isso, ele voltou para o proprietário original, Deus Ele mesmo. We're going to find it just a minute. Nós vamos encontrar isto em apenas um minuto. There He sits on the throne with it in His hand. Lá ele se assenta no trono com ele em sua mão. The title deed. O documento de propriedade. Oh, that makes me feel religious. Isso me faz sentir religioso, amigos. The title deed to eternal life. O documento de propriedade da vida eterna. Abstract. Title deed to eternal life. Escritura de propriedade da vida eterna. When Adam forfeited it for wisdom instead of faith. Quando Adão o perdeu por sabedoria ao invés de fé. It went back to the hands of the owner. Ele voltou para as mãos do proprietário. Almighty God. O Deus Todo-Poderoso. What a great thing. Que coisa grandiosa. All right. Correto. Waiting, what's it doing? In the hands of God. Esperando. O que está sucedendo? Nas mãos de Deus. Waiting for redemption claim. Esperando ser reclamado por meio da redenção. He made a way of redemption. Ele preparou um caminho de redenção. He made a way back. Ele preparou um caminho de volta. And someday the Redeemer is to take it back. E algum dia deve ser tomado de volta pelo Redentor. You see where we're getting to now? Vocês veem onde nós estamos chegando agora? Well, watch this fella sitting upon the throne. Observemos bem este que está sentado no trono. All right. Correto. Waiting for redemption claims. Esperando a reivindicação da redenção. It's redemption. Sua redenção. What is this book of redemption?
O que é este livro de redenção? This title deed, Essa escritura? abstract title deed. O sumário desse título de propriedade? You say abstract? What does an abstract mean? Você diz, título de propriedade? O que um título de propriedade significa? Means it's searched all the way back to its beginning. Significa que tem sido examinado até a sua origem. Like that little drop of ink this morning. Como aquela pequena gota de tinta esta manhã. When it struck that bleach, it went all the way back. Quando ela tocou no cloro, percorreu todo o caminho de volta. And when sin has been confessed E quando o pecado tem sido confessado and fallen into the blood of Jesus Christ, e caiu no sangue de Jesus Cristo, oh my, it gives an abstract right straight back to the Creator again. isto é, dá um título de propriedade exatamente de volta ao Criador outra vez. And you become a son of God. E você se torna um filho de Deus. Abstract title deed is held in the hands of the Almighty. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Oh my. Oh, que coisa! Its redemption means all legal possession to all that was lost by Adam and Eve. Sua redenção significa uma possessão legítima e completa a tudo que foi perdido por Adão e Eva. Oh my. What ought that to do to a born-again Christian? Oh, irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? It's legal possession Sua possessão legítima to that abstract deed, ao título de propriedade. title deed of eternal life means Título de propriedade da vida eterna significa that you possess everything that Adam and Eve lost. que você possui tudo que Adão e Eva perderam. What of it, brother? Irmão, é isto. The possession of that deed. A possessão daquela escritura. Adam could not meet the requirements of redemption. Adão não pôde cumprir os requisitos da redenção. And after he found he lost it, he had sinned and had separated himself from God. Após ele ter encontrado, ele o perdeu. Ele tinha o pecado e ele tinha se separado de Deus. He was on this side of the chasm, E foi para o outro lado do abismo. so he could not redeem it. He just couldn't do it. Então, ele não podia redimi-lo. Ele não podia. Because he needed redemption himself. Porque ele mesmo necessitava de redenção. So he could not do it. Então, ele não podia fazê-lo. But the law required a kinsman redeemer. Mas a lei requeria um redentor parente. The law of God required a kinsman redeemer. A lei de Deus requeria um redentor parente. If you want to mark that down, Se você deseja anotar, kinsman redeemer, find it in Leviticus 25. redentor parente encontra-se em Levítico 25. We won't have time to thoroughly search this, Nós não temos tempo para estudar detalhadamente isto, because you know each text would make a night. porque vocês sabem que cada texto tomaria uma noite. See? Vem. But God's law received a substitute. Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Now, what if God had not offered to take a substitute? Agora, que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto? But love constrained him to do it. Porém, o amor o constrangeu a fazê-lo. That man was without a way back. Aquele homem estava sem um caminho de volta. And there's no way for him to get back. E não havia nenhum caminho para ele voltar. He was gone. Ele estava perdido. But the grace of God Mas a graça de Deus
Met this kinsman redeemer in the person of Jesus Christ. Encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. Law required it. A lei requeria isto. Grace met its requirements. A graça cumpriu seus requisitos. Oh, amazing grace, how sweet the sound. Oh, maravilhosa graça! Quão doce o som! God's law required an innocent substitute. A lei de Deus requeria um substituto inocente.